Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos reunidos para fazer nosso estudo da leitura da Carta aos Hebreus, do capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 19. É o nosso 9º encontro da Carta aos Hebreus. Vamos ver a leitura do texto que nós vamos conversar ou explicar, refletir, seria a melhor expressão. Então, Carta aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 19. Ouçamos. Por isso, em razão disso, escutemos o que diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido, como no dia da revolta, no dia da tentação, no deserto. Ali, os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova. Embora já tivessem visto as minhas obras durante 40 anos. Por isso, aquela geração me desgostou. Eu disse, eles têm o coração transviado. Não conheceram os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, irmãos, tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé, que se afaste do Deus vivo. Animem-se uns aos outros a cada dia, enquanto dura a proclamação desse hoje, a fim de que ninguém de vocês se endureça, enganado pelo pecado. De fato, nós nos tornamos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firmes a fé até o fim, mantenhamos a confiança que tivemos desde o início. Quando se diz, hoje se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido, como no dia da revolta. Quais foram aqueles que se revoltaram depois de ter ouvido a sua voz? Não foram todos aqueles que tinham saído do Egito, graças a Moisés? E quais foram aqueles de quem Deus se desgotou por 40 anos? Não foram aqueles que tinham pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu descanso? Para aqueles que não tinham acreditado. Vemos assim que eles não puderam entrar aí, por causa da sua falta de fé. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Ele começa explicitando a realidade dessa disposição à ação do Divino Espírito Santo, a terceira pessoa divina, Deus, na terceira pessoa divina. E temos que lembrar, diante de tudo que foi dito acima, nos capítulos 1º e 2º, o início do capítulo 3º, o autor do livro exorta, então ele vai usar o imperativo, para a disposição
né, daquilo que o Espírito Santo diz. Então, o Espírito Santo, o próprio Deus, na terceira pessoa divina. Deus que age na história da igreja. Ele toma o Salmo 95, 94, do versículo 7 ao versículo 11, para aplicá-lo aos cristãos. Este método é usado hoje em dois momentos. Entender o texto no contexto da época. Qualquer livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não foi escrito sem o seu contexto. Entender o contexto é entender o problema que eles querem discutir, é entender a realidade que eles dizem. Então, isso se chama exegese. Entender o texto a partir do texto quando ele foi concebido, as questões que eles estavam discutindo ali. Depois, no segundo momento, aplicá-lo hoje, para entender o texto do passado. Isso se chama hermenêutica. Então, nós temos dois momentos. O momento de entender o texto no seu contexto, exegese, e o momento de interpretá-lo hoje, a hermenêutica. Versículo 7. Por isso, em razão de tudo que foi dito acima, escutemos a exortação aos ouvintes, aos leitores. O que diz o Espírito Santo, isto é, o que diz Deus, terceira pessoa divina. Então diz, hoje, é o hoje da nossa fé. É a realidade mais presente da nossa resposta do dia de hoje. O hoje da nossa salvação. O hoje da salvação também operada por Jesus Cristo. Hoje, se vocês ouvem a voz dele. Se referindo, então, o Espírito Santo que age, inspirando as pessoas a manter esta fidelidade. Versículo 8. Não fiquem de coração endurecido, como no dia da revolta, no dia da tentação no deserto. O texto quer lembrar a revolta do povo judeu no deserto. Naquele tempo, o povo de Israel tinha amotinado, revoltado contra Moisés e contra Arão, dizendo que seria melhor morrer, com aqueles que morreram diante de Javé, e que o deserto era um lugar terrível, sem água. Moisés, então, por ordem divina, tocou a rocha por 2 vezes com a vara que trazia nas mãos. Este lugar foi chamado de as águas de Meriba, onde os israelitas fizeram contendas, disputaram com Javé. Pela incredulidade deles, a falta de fé, Javé então disse a Moisés, eles que haviam visto tudo o que Deus havia feito por eles, num determinado momento, eles vão provocar a Deus pela sua incredulidade, pela falta de fé. Então, pela incredulidade deles, disse Deus a Moisés, eles não entrarão na terra prometida. Esta não entrar na terra prometida foi a pena que Deus impôs em razão do pecado, de se levantarem contra Deus, de não terem fé em Deus, que libertava seu povo.
Para este contexto, vamos dar uma olhada no livro dos Números, no capítulo 20, do versículo 2, do versículo 13, que coloca o contexto daquilo que estava acontecendo. Diz o texto, Números 20, do capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 13. Faltava água para a comunidade, e as pessoas se amotinaram contra Moisés e Arão. O povo brigava com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante de Javé. Por que você trouxe a comunidade de Javé a este deserto para morrermos aqui junto com os nossos animais? Por que você nos fez sair do Egito para nos trazer a este lugar deserto, onde não se pode semear, sem figueiras, vinhas ou romãzeiras, e até sem água para beber? Moisés e Arão se afastaram da comunidade. Foram para a entrada da tenda da reunião e se prostraram diante dela, com o rosto por terra. Então a glória de Javé apareceu a eles, e Javé disse a Moisés: pegue a vara, junto com seu irmão Arão, e reúna a comunidade. Em seguida, na presença deles, ordene que a rocha dê água. Você tirará água da rocha para dar de beber à comunidade e aos animais. Moisés pegou a vara que estava na presença de Javé, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a comunidade diante da rocha. Então Moisés lhes falou: ouçam, rebeldes, cabeças duras. Vocês acreditam que poderemos tirar água desta rocha? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. A água jorrou em abundância, e a comunidade e os animais puderam beber. Então Javé disse a Moisés e Arão: já que vocês não acreditaram em mim e não reconheceram a minha santidade na presença dos filhos de Israel, vocês não farão esta comunidade entrar na terra que eu vou dar a eles. Essa é a fonte de Meriba, onde os filhos de Israel discutiam com Javé, e ele manifestou a sua santidade para eles. Então, esse é o texto que a carta aos Hebreus faz referência para chamar a atenção da sua comunidade. Versículo 9. Ali os pais de vocês, isto é, os antepassados, me tentaram a Deus, pondo-me à prova. E ele diz: embora já tivessem visto as minhas obras, da saída do Egito, da caminhada do deserto, haviam visto a questão da lei que havia sido dada, do código da aliança, né? Este povo tentou Javé, né? Então, embora já tivessem visto as minhas obras, que Deus realizou no Egito, para tirar o povo escravo para a liberdade, né? Então, ele diz a consequência disso tudo. Por isso, aquela geração me desgostou pela incredulidade. E eu disse: eles têm sempre o coração transviado. Não conheceram os meus caminhos.
Versículo 11. Por isso, em razão disso, pela incredulidade, pelo não reconhecimento de Deus, Javé, que age no meio de seu povo, eu jurei na minha ira, a pena que Deus dá pela incredulidade deles. Jamais entrarão no meu descanso, isto é, a terra prometida. A terra prometida é a terra dos libertos, daqueles que são livres, não dos escravos. Versículo 12. Portanto, irmãos, agora o escritor da carta aos Hebreus quer fazer uma atualização. Então agora ele lembrou o passado e agora ele vai atualizar esse passado no presente, fazendo então aquilo que se chama hermenêutica, ler no presente aquilo que foi escrito no passado. Que aprendam com os erros do passado e não copiem. Não é? Então vamos lá. Tenham cuidado. É uma exortação imperativa. Na nossa vida nós temos que ter sempre cuidado para que não venha a incredulidade, a falta de fé. Nós que passamos por esse deserto da vida, rumo à vida eterna, a terra prometida, que é o reino de Deus. Então vamos, tenham cuidado, para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé, que se afaste do Deus vivo. O perverso, a palavra diz, é aquele que inverteu o verso. Há uma realidade correta, e ele vai inverter aquilo que é correto de uma forma negativa ou destrutiva. Ele vai perverter a realidade positiva numa outra realidade. E ele então diz, né? Então, para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé, que se afaste do Deus vivo. A perversidade, a falta de fé, é um afastamento do Deus vivo. O autor pede o ato de fé, uma fé viva em Deus vivo. E que ele não deve agir como os antigos que duvidaram e entraram então em contenda contra Deus. Versículo 13. Animem-se, imperativo exortativo, uns aos outros, reciprocamente. A função do cristão é sempre animar, é sempre fazer as pessoas a continuarem a caminhada, sempre fazer as pessoas serem sustentadas pela fé, sempre fazer as pessoas a ir para frente. Não é julgar as pessoas para baixo, não é levar as pessoas para trás, é dar uma oportunidade para que elas mantenham firmes na caminhada que estão fazendo. Animem-se uns aos outros. Um deve incentivar o próximo. A caminhada dos cristãos é uma caminhada de incentivo. É o pai incentivando os filhos incentivando os pais, os membros da comunidade incentivando os outros. Não é dividir a comunidade achando que ele é mais importante e que os outros não são importantes e às vezes até prejudicando, maltratando os outros. Não, é um incentivo, né? Um deve ser o incentivo para o outro. Não semear discórdia, divisão, que possa levar à dúvida de fé no Deus vivo. E o autor da carta aos Hebreus diz, enquanto dura a proclamação do tempo que se chama hoje. O hoje da nossa fé. Temos um momento decisivo de responder hoje, não amanhã. Tem um santo da nossa igreja chamado Santo Expedito. Tem duas palavrinhas que estão escritas lá nos pés. Uma é odie, hoje, outra é cras, amanhã. Esta é a grande tentação
do ser humano deixar para amanhã o que se deve fazer hoje. Em nenhum momento nós devemos deixar para amanhã aquilo que é o hoje da nossa fé. A nossa resposta é hoje. Eu não posso deixar de responder a minha resposta de fé amanhã. A única coisa que eu tenho certeza é o hoje, agora desta fé. O amanhã vai ter seus desafios, mas eu não posso viver o amanhã antecipando o amanhã para o hoje, porque isso gera ansiedade, insegurança, desconfiança. Eu posso garantir o hoje, eu não posso garantir o amanhã. E diz, a fim de que ninguém de vocês se endureça, isto é, perca a fé, obscureça a fé no Deus vivo. Enganado pelo pecado, o pecado obscurece a fé. Faz o homem perder a visão das coisas. Versículo 14. De fato, nós nos tornamos participantes de Cristo. Contanto que, aqui é uma condição, mantenhamos firmes até o fim, até a perseverança final, a confiança que tivemos desde o início, isto é, desde o batismo. É o início da nossa participação em Cristo. Este início, onde começamos a nossa caminhada de fé, deve ser mantida na sua integridade. E ter essa perseverança final. Hoje as pessoas estão muito perdidas nesse sentido. Elas têm a graça do início, elas começam tudo, mas não terminam. Elas não têm a graça da perseverança. Por isso muita gente começa as coisas e não termina aquilo que faz. Porque perderam essa dimensão, né, da perseverança até atingir o objetivo final, a perseverança final. O batismo não é uma alternativa, é uma exigência, é um imperativo de fé. Versículo 15. Quando se diz hoje, se vocês ouvem a voz dele, tem um início, o batismo. Tem um fim, a perseverança final. Existe uma opção fundamental de vida em Cristo. Então, tudo isto se vive no hoje da nossa existência. Enquanto vivemos neste mundo, este mundo tem um início, este mundo terá um fim. Na duração da nossa existência, na duração da existência que nós temos neste mundo, nós temos que dar uma resposta positiva à fé. E não à desconfiança, à falta de fé. E ele diz, hoje, se vocês ouvem a voz dele, no caso, para nós a voz de Cristo, é um condicional. Se vocês ouvem, então, não fiquem de coração endurecido, como no dia da revolta. Né? Ele volta ao texto das águas de Meriba. Quais foram aqueles que revoltaram depois de ter ouvido a sua voz? Não foram todos aqueles que tinham saído do Egito, graças a Moisés? Diz o texto de Números. E quais foram aqueles de quem Deus se desgostou por 40 anos? Não foram aqueles que tinham pecado pela incredulidade, pela desconfiança e se revoltaram? E cujos cadáveres caíram no deserto? Versículo 18. E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu descanso na terra prometida? Aqueles que perderam a fé no Deus vivo e libertador, o Deus da providência. Não se pode separar a fé na certeza de que Deus é um Deus que liberta, que nos dá forças para enfrentarmos as dificuldades e desafios da vida, porque essas realidades, na duração do tempo, passam,
mas Deus não passa. A eternidade não passa. E somos chamados a essa participação na vida divina. Lembre, Jesus falando a Nicodemos: o Pai enviou seu Filho ao mundo para que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, para nós, significa essa terra prometida, essa terra da vida, onde nós passamos durante a nossa vida nessa provação do deserto. Versículo 18. E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu descanso, na terra prometida? Aqueles que perderam a fé no Deus vivo e libertador, o Deus da providência. Deus provê. Para aqueles que não tinham acreditado, veja como é importante nossa fé no Deus vivo, nesse tempo que se chama hoje. Nós temos que responder hoje. Amanhã é incerto. Eu posso dar minha certeza hoje como a resposta positiva à fé em Deus. Tempo da nossa comunidade neste mundo. E somos hoje participantes já em Cristo na sua vida. Não só pela morte dele na cruz, mas pela nossa participação no batismo. Vemos assim que eles não puderam entrar por causa da falta de fé. Acrescenta: para os judeus, o descanso era a terra prometida. A escravidão não era um descanso. Para nós cristãos, o descanso é a salvação eterna em Cristo Jesus. Alimentados pela palavra de Deus, a minha resposta é hoje, é agora. Diante dessas incertezas que nós estamos vivendo no mundo de hoje, mais do que nunca, manter a nossa confiança em Deus. Porque nós sabemos que essa realidade da vida tem uma duração. E nessa realidade, nessa história, eu tenho que dar uma resposta positiva ao significado da minha e da nossa salvação em Cristo. E isso só acontece se o hoje me faz perseverar até o fim, a perseverança final. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.